Classificação das fraturas cervicais subaxiais. A primeira classificação que a gente vai falar é a Cervical Spine Injury Score, que é uma escala que avalia as lesões dividindo a vértebra em 4 partes, tá? Um pilar anterior, um pilar posterior e as massas laterais, uma de cada lado. Ela vai graduar as lesões nas colunas de 1 a 5, tá? E depois ela vai somar os pontos das lesões das colunas, sendo um total de pontuação de 20 pontos. 5, 10, 15, 20. Cada coluna vai ter 5 pontos máximos de pontuação, tá? E quando a pontuação é menor do que 12, geralmente se indica uma abordagem anterior. Quando a lesão tem uma pontuação maior do que 12, se indica uma abordagem posterior. Geralmente as lesões mais graves vão ter uma abordagem posterior porque vão ter uma pontuação maior. Lesões com menos de 5 pontos geralmente tem tratamento conservador, e uma lesão é cirúrgica geralmente quando ela tem uma pontuação num limbo entre 7 e 8 pontos, tá? Um score mais clássico que a gente tem é o score SLIC, que é Subaxial Cervical Spine Injury Classification, tá? Que onde quando a gente tem uma pontuação menor do que 3 é conservador, 3 a 5 é borderline e uma pontuação maior que 5 é cirúrgico. E classifica as fraturas como a morfologia da fratura, né? Se é com compressão, explosão, distração e rotação, se tem lesão ligamentar, lesão de complexo ligamentar, e se tem disfunção neurológica, tá? Não tem, são os 3 parâmetros que ela avalia: morfologia da fratura, lesão ligamentar e déficit neurológico. A morfologia da fratura, ela pode ser uma fratura em flexão, flexão com rotação, extensão, compressão, em explosão, tá? E Allen descreveu uma classificação que leva em conta esse mecanismo de fratura. Allen descreveu as lesões em compressão e flexão, as lesões em flexão e distração e compressão e extensão, tá? A compressão e flexão, ela pode ter deslocamento anterior ou não do corpo vertebral. A compressão vertical, só o platô superior vai ser comprometido ou vai acontecer uma explosão da vértebra. São as duas opções que tem. Quando você tem uma compressão axial vertical, ou você acomete o platô superior ou a vértebra explode. Quando tem flexão com distração, vai causar um desalinhamento facetário. Você também vê uma lesão de ligamento posterior com aumento do espaço interespinhoso. Quando você tem a distração em extensão, você aumenta o componente anterior do disco, tá? Isso aí vai aproximar os componentes posteriores, vai ter uma diminuição do espaço interespinhoso e um aumento do espaço discal. O score Shimura é uma classificação mais antiga que relaciona déficit neurológico sem lesão radiologicamente importante. A radiologia é normal, a radiologia é inocente. Nesses casos sempre se indica um raio-x dinâmico. É um paciente que tem déficit neurológico, fez o exame de imagem, não tem nada demais, e geralmente a indicação é fazer um raio-x dinâmico. Na maioria dos casos, o tratamento é conservador, tá? E voltando para os scores leaks, né? A lesão por compressão. Geralmente a lesão por compressão ela ocorre por uma carga axial, mas é mais comum o acometimento do platô superior, e tem o hidden flexion, que seria uma lesão em flexão com lesão do ligamento posterior na ressonância. Outro tipo de lesão é a lesão em explosão, onde pega o platô superior e o platô inferior, pegando também o muro posterior, e obviamente vai ser uma lesão mais grave. Outro tipo de fratura que a gente tem é a fratura em teardrop, que é uma fratura também em compressão com flexão,
que é relacionada a trauma que tem como mecanismo o mergulho em água rasa. Gera uma carga axial com a posição em flexão, gerando aumento do espaço interespinhoso e deslocamento anterior do corpo vertebral. E a gente vai ver na teardrop um pequeno fragmento inferior que indica a lesão do ligamento anterior, que é a lágrimazinha aqui, esse fragmento de osso anterior que é deslocado, que indica pra gente que tem lesão do ligamento longitudinal anterior, tá? Aqui a classificação do teardrop, ele é graduado em estágios. Teardrop seria seria o estágio 3, onde a gente tem aquela gotinha de lágrima. Tipo 1, a gente vai ter uma lesão em compressão em cunha. Tipo 2B, tipo 2 vai ser a lesão em bico. Tipo 3 vai ser a teardrop em si, né, que tem aquela fratura em gota de lágrima. Tipo 4 vai ter retrolistese menor do que 3 milímetros. E tipo 5 vai ter uma retrolistese maior do que 3 milímetros. E tem também a lesão em distração com extensão. E tem a distração em extensão e a distração em flexão. Na verdade, tem dois tipos de distração. Temos a distração em flexão e a distração em extensão. A distração em extensão ocorre o aumento do espaço interdiscal e anterior e acomete doentes com espondilite anquilosante. As lesões em extensão, a gente vai ter aqui uma lesão, a classificação das lesões em extensão. Tipo 1, a gente vai ter uma fratura unilateral do arco vertebral. No tipo 2, uma fratura bilateral de arco vertebral. No tipo 3, vai ter uma fratura bilateral de arco vertebral, mais uma fratura anterior em extensão. Tipo 4 e 5 vai ter perda de alinhamento com dissociação entre as colunas anterior e posterior com progressiva translação. E a distração em flexão, a gente vai ter uma lesão em flexão, geralmente associada a um deslocamento facetário, podendo ocorrer pitose da vértebra superior. Onde o tipo A a gente só tem a entorse em flexão, sem nenhum grande alteração. Tipo B não vai ter deslocamento de faceta. Tipo C desloca a faceta. E além disso a gente tem uma anterolistese pequena, menor do que 50% da vértebra. No tipo D tem uma anterolistese maior, com mais de 50% da vértebra. E o tipo E é a pitose da vértebra, uma espondilopitose. Um trauma por hiperextensão que é comum no idoso, que o idoso que já apresenta a estenose de canal cervical, e é um trauma em hiperextensão e que causa a síndrome centromedular. A gente tem o índice de Tork-Parlow, que é importante. O índice de Tork-Parlow ele tem o objetivo de avaliar a estenose do canal, estenose congênita do canal medular na região cervical, e indica um risco maior nesses traumas de hiperextensão, tá? O índice de Tork-Parlow a gente divide A por B. Se ele for menor do que 0,8, indica estenose de canal, tá? E a divisão de A sobre B, onde A é o diâmetro do canal vertebral e B é o diâmetro anteroposterior do corpo vertebral. E você divide, se for menor que 0,8, indica que tem estenose de canal. E nesses casos de lesão em hiperextensão, que causa a síndrome centromedular, tá? O comprometimento do canal da medula ocorre de forma centrífuga, acometendo primariamente as lesões que são próximas ao canal central da medula. A primeira local acometido são as fibras do trato espinotalâmico lateral, que estão relacionadas com sensibilidade térmica e dolorosa. Os componentes mais centrais são mais relacionados com os membros superiores e posteriormente você vai tendo lesão também motora e proprioceptiva. E a lesão central, ela sempre vai progredir da região cervical para a região sacral. Vai tendo primeiro a região cervical e depois a região sacral. E por último,
a gente tem as lesões com deslocamento facetário, que pode ser uni ou bilateral, pode estar associada à fratura da faceta ou não, e pode estar bloqueada ou deslocada.